Olá, irmãos, amigos, paz seja com cada um de vocês. Talvez você me pergunte, mas por que você sempre deseja a paz? Porque Jesus assim saudava os seus discípulos, paz seja convosco. E quando Jesus dizia que era para que a paz estivesse com eles, a paz corria atrás deles e os acompanhava em todos os momentos de sua vida. A paz os perseguia, e é o meu desejo que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo persiga a tua vida. Que onde você estiver, esta paz esteja com você, em casa, no trabalho, na escola, em qualquer lugar da tua vida. Por isso, eu te desejo sempre a paz. E esta paz não é outra senão a paz de Deus. Amém? Vamos iniciar a aula de hoje com uma oração. Querido Deus, te agradecemos porque mais um dia de vida o Senhor nos deu. Te agradecemos pela oportunidade de lermos a Tua Palavra, de ouvirmos a Tua Palavra, de aprendermos da Tua Palavra. Usa-me agora, Senhor, para levar a Tua Palavra de uma maneira simples, de uma maneira que ela se torne facilmente compreensível a cada um daqueles que estão me ouvindo. É o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Hoje falaremos sobre mais uma parábola, e é a parábola dos dois devedores. Sobre esta parábola, veremos o seguinte: uma introdução, a desculpa das várias interpretações, duas lições simples, mas profundas, um prêmio não merecido e a conclusão. Vamos iniciar pela introdução, por óbvio, né? Então, o que falaremos nesta introdução? Falaremos sobre a situação vivida ali por algumas pessoas na época em que Jesus esteve aqui durante um jantar. O jantar que um fariseu, que um religioso fez convite para Jesus ir. Então, o religioso convidou Jesus para um jantar em sua casa. E aí, logo após alguns momentos, Jesus o ensina uma importante lição. Uma lição que serve para mim, que serve para você. Lição por demais importante. Preste atenção e depois me diga se foi ou não foi. Introdução: um fariseu convida Jesus para jantar em sua casa. Convidou Jesus para jantar na casa do fariseu. Durante a refeição, uma pecadora aborda Jesus. Simão se decepciona com a atitude de Jesus diante daquela abordagem. Jesus ensina para Simão como são as coisas. Imaginou Jesus, na hora do jantar, na casa de Simão, é abordado por uma mulher pecadora. Era uma prostituta? Não, a Bíblia não diz que era uma prostituta. Talvez você diga, talvez você conheça um pouco mais da palavra de Deus que outros que estão nos ouvindo e diga, mas pelo contexto pode-se deduzir que era uma prostituta. Por que você tem que deduzir que era uma prostituta? Porque está escrito aqui que ela era uma pecadora? Você é um pecador e eu não te chamo de prostituto. Calma, não desligue, não estou te ofendendo. Só estou dizendo que nós temos uma tendência, quando se trata da vida dos outros, de sermos mais agressivos nas palavras. E aqui Jesus ensinou para Simão que ele tinha que maneirar com aquilo que ele achava das pessoas. Aquela mulher, a Bíblia não dá a certeza de ela ser uma prostituta ou não ser. A Bíblia a chama de pecadora. Poderia ser uma prostituta? Poderia. Poderia não ser? Também poderia não ser. Se é ou se não é da nossa conta. Perfeito?
Então, vamos ver como ficou registrada esta parábola através da qual Jesus nos trouxe um importante ensinamento hoje. Mas o importante ensinamento também foi levado a Simão naquela época. Vamos ler rapidamente. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa em casa do fariseu, do homem religioso, levou um vaso de alabastro. Alabastro é uma espécie de mármore, bem fininho, com unguento, um perfume, e estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar os pés de Jesus com lágrimas e enxugava os pés de Jesus com os cabelos da sua cabeça e beijava os pés de Jesus e ungia os pés de Jesus com este unguento, com este perfume. Mas aí, quando isso viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo, ou seja, pensava, cogitava, dizendo: se este homem aqui que eu convidei, se Jesus fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. Jesus, conhecendo todas as coisas, fez o quê? Ao ouvir isto, porque Jesus ouve os pensamentos, viu? E o que Jesus fez? E respondendo ao pensamento de Simão, Jesus disse a Simão: Simão, 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 uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Vou te dizer, Simão. Vou te contar uma história e fazer uma pergunta depois. Um certo credor, o que é um credor? É uma pessoa que tem o direito de receber alguma coisa que entregou para outra pessoa. A pessoa emprestou dinheiro, se tornou credor daquela que deve a ele. Então, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Pergunta, Simão, que eu te faço: qual deles o amará mais? E Simão, respondendo, disse, antes pensou, essa é fácil, vou tirar de letra. Jesus, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E Jesus lhe disse: julgaste bem, Simão, parabéns. Em termos de julgamento, você parece que foi 10 aí, na teoria. Na prática, vamos ver quanto que você tirou. Naquele momento, Jesus se volta para a mulher. E ficou registrado assim: e voltando-se Jesus para a mulher, disse a Simão: Simão, 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 vês tu esta mulher? Que pergunta que Jesus fez? Pergunta retórica, que é aquela que não precisa nem de resposta. Jesus sabia que Simão tinha visto a mulher. Simão pensou: claro que eu vi. E aí Jesus continua: Simão, entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Mas esta regou-me os pés com lágrimas e me enxugou com os seus cabelos. Simão, 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 não me deste ósculo. Você não me saudou com um beijo. Mas esta mulher aqui, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Simão deve ter pensado: o que será que Jesus quer dizer com isso?
Simão, 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 não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento, com perfume. Por isso, está me ouvindo, Simão, Simão, Simão? Te digo que os seus muitos pecados, os pecados desta mulher, que não são poucos, lhe são perdoados, porque muito amou. Mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. Jesus deixou Simão ali em uma saia bastante justa. Simão não tinha espaço para justificar aquilo que ele havia pensado. Simão entendeu que esta parábola, essa história que Jesus contou, se referia a ele e à mulher. Aquele que devia 500 dinheiros era a mulher. Aquele que devia menos, 50 dinheiros, era Simão. E aí, a que correspondia aquela soma em dinheiro? Cada dinheiro, cada denário, correspondia a um dia de trabalho. Então, fazendo a conversão, o devedor maior devia 500 dias de trabalho, 500 denários. E quem devia menos, devia exatamente 50 denários, que correspondia a um mês e mais 20 dias de trabalho. Se considerarmos o salário mínimo aqui no Brasil, o que devia menos devia aproximadamente R$ 1.500 e o que devia mais, perto de R$ 15.000. Jesus diz que, sendo os dois perdoados, qual deveria ser mais grato? Simão falou, fácil. Só que no final, a ficha caiu. A ficha caiu para Simão. Ele conseguiu compreender aquilo que Jesus queria ensinar-lhe. Jesus se volta para aquela mulher que havia entrado na casa de Simão, e as casas naquela época não eram como elas são nos dias de hoje. Onde Jesus ia, uma multidão ia, e muitas vezes as casas ficavam abertas e o acesso era livre, relativamente livre. A mulher aproveitou-se da ocasião, foi até onde Jesus estava e começou a chorar aos pés de Jesus, a enxugar os pés com os seus cabelos, a beijá-lo e a ungí-lo, a perfumá-lo. Jesus falou para Simão, Simão, você está vendo esta mulher, Simão? Esta mulher, Aliás, vamos falar de você, Simão. Quando eu cheguei aqui, você não lavou os meus pés. Na verdade, como fariseu, como religioso da época, ele não tinha a obrigação, segundo alguns estudiosos, de lavar os pés de Jesus. Mas ele tinha a obrigação de oferecer água e pedir para algum dos seus servos lavar os pés de Jesus, porque as estradas lá no Oriente eram bastante empoeiradas. Não havia asfalto, não havia trens, as pessoas se deslocavam no lombo de animais. E Jesus começou a comparar aquela pecadora com Simão. Simão havia convidado Jesus, acreditando que Jesus era uma autoridade e até mesmo um profeta. Mas aquela mulher levou uma decepção muito grande para Simão acerca de Jesus. Disso nós falaremos daqui a pouquinho. Voltando aqui um pouco mais. Jesus disse que Simão não havia oferecido água. Era um costume daquela época. Jesus disse que Simão não havia saudado quando o mestre chegou naquele momento. No momento em que Jesus chegou à casa de Simão, Simão não o saudou com um ósculo. Ósculo não é este objeto que está em minhas mãos e agora em minha cabeça. Ósculo aqui não é óculos. Ósculo é beijo.
Tudo bem? Simão não saudou Jesus com um beijo, o que era um costume naquela época. Aquela pecadora não cessava de beijar, não o rosto de Jesus, mas os pés. Ela não se sentia digna de saudar o mestre com um beijo no rosto, e ainda mais em uma sociedade como era naquela época. Aquela mulher, ela também possuía algo de muito valor, um perfume muito caro. Simão não ofereceu para Jesus nenhum perfume para ele se ungir, para ele passar sobre ele, sobre a cabeça, sobre o seu corpo, que era também um costume naquela época, oferecer um perfume, ainda que este perfume fosse azeite de oliva, para que a pessoa passasse sobre ela, para participar ali do jantar. Aquela mulher tinha um vaso de alabastro, um material bastante caro, e o conteúdo daquele vaso de alabastro era bastante caro também. Era um unguento, era um perfume. Unguento é perfume. Unguento ali que ela derramou sobre os pés de Jesus era de nardo. Nardo era um perfume daquela época. Não era apelido de ninguém. Eu tenho um primo que o pessoal chamava de nardo. O nardo, o nardo, o nardo. Não, o nardo que a Bíblia fala não é uma pessoa, mas um perfume. O perfume era feito de nardo, desta planta. Tudo bem? Então tá bom. Já sabe que nardo não é nome próprio na Bíblia. Escola bíblica também é cultura. Aquela mulher entregou aquilo que ela tinha de muito precioso para Jesus, enquanto Simão não deu o devido crédito à pessoa de Jesus. Prosseguindo, a desculpa das várias interpretações. Eu coloquei aqui 3 perguntas. Há mais de uma interpretação desta parábola? Sim. Há algum problema com as várias interpretações? Não. Qual o problema com as várias interpretações dos ensinamentos que estão na Bíblia? Nenhum. Por que eu estou abordando isso? Enquanto eu estava estudando esta lição, estava lendo, fazendo algumas anotações, me veio à mente que muitas pessoas acabam colocando como justificativa para não ler a palavra de Deus, para não estudar a palavra de Deus, o seguinte: a Bíblia tem várias formas de interpretar. Perfeito, a Bíblia tem várias formas de interpretar, só que há formas corretas e há formas incorretas. Não estou falando aqui de interpretação literal, interpretação simbólica, figurada. Não estou falando sobre isso. Estou falando dos vários sentidos que se aplicam, que se atribuem à palavra de Deus quando traz um ensinamento. Alguns interpretam que Salmo 23, versículo 1, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Alguns acabam interpretando da seguinte forma: se o Senhor for o meu pastor, eu não terei falta de absolutamente nada. Tudo o que eu quiser vai ser meu, porque está escrito: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E não observa o contexto. E não estou nem me referindo ao original, que está voltado ao sentido que eu vou te colocar agora. O Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta. Já é uma interpretação diferente e é a interpretação próxima do original. Se você tiver o Senhor como teu pastor, como teu guia, como teu orientador,
como teu conselheiro, só de tê-lo para si, só de seguir os seus mandamentos, o prazer é tão grande que as outras coisas perderão a importância. Calma, não é que tua esposa vai deixar de ter importância, teu filho vai deixar de ter importância. Espera um pouquinho, não distorça as minhas palavras, não interprete de maneira incorreta. As demais coisas, elas terão a importância diminuída. E tendo a importância diminuída, ainda que você passe por uma necessidade, você não vai sentir falta daquilo de que você necessitar, diante do que é a revelação de Deus na tua vida, do que é a presença deste Senhor do Salmo 23 na tua vida. Então, o Senhor, sendo o teu pastor, você não vai sentir falta de outras coisas. Jesus também, em Mateus capítulo 6, versículo 33, disse que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Veja que não são todas as coisas. Jesus disse todas essas coisas. Essas, pronome demonstrativo, que está ocupando o lugar no versículo daquilo que Jesus tinha acabado de falar. E o que Jesus tinha acabado de falar? Comida, bebida e vestimento. Jesus disse que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Deus se encarregaria de nos prover o necessário. Não é aquele modelo da BMW, da Mercedes ou de qualquer outra montadora. Não, não é isso. Ah, então eu não posso ter? Eu não disse isso. Você pode ter. Mas Deus não vai assinar para você um cheque para você ir lá e comprar. Você quer comprar? Pode comprar, mas vá trabalhar. Não queira distorcer um trecho da palavra de Deus para colocar Deus contra uma parede. Aliás, para querer colocar Deus contra uma parede e exigir dele alguma coisa que ele não se comprometeu contigo. Com que Deus se comprometeu? Com o seguinte: se ele for o teu pastor, você não vai sentir necessidade de mais absolutamente nada, porque ele vai te suprir com aquilo que você necessitar. Então, muitas pessoas falam: eu não leio a Bíblia porque a Bíblia é um livro escrito por homens. E você queria que fosse escrito por quem? Por macaco? Por jumento? Não faz sentido. Tudo bem? Vamos lá. A Bíblia é um livro escrito por homens, mas homens santos inspirados por Deus. E o Espírito Santo de Deus nos capacita a interpretar a Bíblia. Então, a oração com a leitura da palavra de Deus nos traz ao coração a revelação de Deus. O Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações. Calma. Isso é perfeitamente normal. Se você não sabia, eu quero te dizer, o Espírito Santo fala aos nossos corações. Se você me perguntar: Marcelo, o Espírito Santo fala com você? Eu vou te responder: fala comigo. Eu falo com ele e ele fala comigo. Eu não estou louco. Talvez você ache que eu esteja, mas eu não estou. Se você fizer isso que eu estou dizendo, leitura e oração, o Espírito Santo de Deus vai falar com você também. Mas o motivo de muitas pessoas preferirem não ler a Bíblia é porque utilizam a justificativa de que não há uma interpretação somente. O fato de não haver somente uma interpretação não significa que alguma delas esteja errada. Vamos prosseguir e eu vou dar uma interpretação, eu vou extrair desta lição aqui com você 2 ensinamentos que são claros, que Jesus nos deixou através desta parábola. E eu quero te dizer, há outros ensinamentos, só que nós não vamos falar deles. E o fato de existir outro ensinamento
sobre esta parábola, não significa que aquele que veremos aqui não seja verdadeiro também. Rapidamente, muito rapidamente, temos aqui duas lições que eu quero chamar a atenção de vocês para elas. Simão ficou decepcionado com Jesus. Jesus não agiu segundo os padrões de Simão. Veja que interessante. Simão se decepcionou, porque no momento que aquela mulher tocou em Jesus, Simão falou: se eu fosse profeta, eu não deixaria ela tocar em mim. Se eu soubesse quem ela é, eu não a deixaria tocar em mim. Jesus sabia quem era aquela mulher. E na cabeça de Simão, se Jesus fosse profeta, agiria como ele. Simão era o típico religioso que, se as coisas não fossem do jeito que ele achava que tinha que ser, estavam erradas. Ele não tinha uma cabeça aberta para as coisas de Deus. Ele tinha muito conhecimento da palavra de Deus, mas era fraquinho em interpretação. Em julgamento era bom, julgamento era rápido. Julgamento, na teoria, nota 10. Na prática, 0. 0, 0. 0 bem redondo. Simão, ele bateu o olho naquela cena e já julgou. Parecido com algumas pessoas que existem nos dias de hoje. Não daqueles que estão nos ouvindo, de outros que estão por aí mundo afora. Olham uma situação e são muito rápidos em julgar. E quando você é rápido em julgar, você comete erros nos julgamentos. E Simão cometeu um grave erro. Primeiro, achava que Jesus era profeta. Jesus era mais que o profeta, Jesus era o Filho de Deus. Mas também foi um profeta aqui na terra. Cumpriu o ministério de profeta, embora Jesus fosse o Filho de Deus. Também pode ser chamado de profeta. A Bíblia chama Jesus de profeta. Deus disse que levantaria um profeta semelhante a Moisés. Este profeta foi Jesus. Então Jesus pode ser chamado de profeta, sim, senhor. Ele disse várias profecias. Quem fala profecia é profeta. Então, ficando clara esta explicação, vamos um pouquinho mais adiante. Simão, ele pensou, pensei que fosse profeta, mas não é, porque um profeta não age desse jeito. Quanta gente agindo como Simão, eu sinceramente espero que você não faça isso. Se você estiver fazendo, lembre-se daquela campanha que nós começamos há algum tempo, campanha pela vida. Cada um cuide da sua própria vida, deixe de dar palpite na vida dos outros. Consegue manter a língua dentro da boca? É uma grande virtude. Continue assim que você vai morar no céu. Vamos prosseguir. Simão, então, tinha um sério problema de julgamento. Alguns também têm. Lição que extraímos daqui: não sejamos velozes em julgar, não sejamos rápidos em julgar. Aliás, vamos procurar julgar o mínimo possível. Se alguma coisa parece ser algo, vamos tomar cuidado antes de emitirmos uma opinião acerca daquilo. Vamos esperar um pouco. Não seja tão rápido com a sua língua, porque a mente é uma coisa, os pensamentos são muito velozes. O nosso cérebro, ele é muito rápido, mas existe um grupo de pessoas que a língua é mais rápida que o cérebro. Eu não sei como que consegue, mas existe. Vamos orar por esse povo. Não estou falando mal deles, estou falando só o que Jesus disse para Simão e que alguns são parecidos com Simão. Não estou dando nome a bois ou a vacas, que seja. Uma outra lição. A mulher estava muito grata. Não, ela não estava muito gata. Eu não falei gata. Falei grata, agradecida. Nós estamos falando sobre interpretação.
Às vezes a pessoa acha que é aquilo que ela ouviu. A Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Se o coração está cheio de boas coisas, ela vai ter em mente boas coisas. Se no coração não há boas coisas, ela não vai pensar boas coisas e também ela não vai falar boas coisas. Aquela mulher estava muito grata, ela não estava muito charmosa, ela não estava muito gata, como dizem alguns. O pessoal mais novo muitas vezes usa expressões desse tipo. Cuidado com o que você lê, pode não ser aquilo que está escrito. Não queira ler aquilo que te é agradável somente aos olhos. Não enxergue somente aquilo que você quer ver. Tente enxergar aquilo que Deus quer que você veja. Afinal, o que foi mesmo que acabamos de falar sobre interpretação? Às vezes a situação não é problema de interpretação, é um caso sério de briga com o português. Briga com o português. O que é uma briga com o português? Isto daqui não é briga com o português. Eu estou me referindo à briga com o português. Português relacionado a um sistema linguístico, aquele que nós utilizamos no Brasil para nos comunicar. Então, a interpretação, a Bíblia permite algumas interpretações. E uma não exclui a outra do círculo de interpretações verdadeiras. Veja o que eu vou falar agora sobre a situação daquela mulher, que pode causar confusão para algumas pessoas, mas eu vou explicar. A mulher foi perdoada porque muito amou? Não. A mulher foi perdoada porque muito amou. Sim. Duas perguntas. A mulher foi perdoada porque muito amou? Não. A mulher foi perdoada porque muito amou? Sim. O que está certo e o que está errado? Admitem duas interpretações. Olha o que eu vou falar. Está em Provérbios. A Bíblia diz: não responda ao tolo segundo a sua tolice, segundo a sua estultícia, segundo a sua loucura, para que não te torne semelhante a ele. O versículo de baixo diz: responda ao tolo segundo a sua loucura, para que ele não seja sábio aos teus olhos. Então, há situações em que eu devo responder ao tolo? Sim. E há situações em que eu não devo responder ao tolo? Sim, também. Depende. Depende do quê? Do contexto. Eu não posso ler um versículo e sair aplicando aquele versículo indiscriminadamente. Vocês conhecem a história da pessoa que abriu a Bíblia e encontrou o versículo onde estava escrito: e foi Judas e enforcou-se. Aí pegou a Bíblia de novo, como é costume de alguns que leem, outros que não leem muito a Bíblia, depois de ter aberto onde estava escrito, e foi Judas e enforcou-se, a pessoa chega e fala com Deus displicentemente: continua falando comigo que eu não entendi. Abre no outro versículo e vai lá: vai tu e faz o mesmo. Se não houver uma interpretação, pode sair uma besteira de uma situação como essa. Os dois versículos existem. E eu não posso interpretá-los como um sequência do outro. A interpretação é algo bastante importante. Vamos lá. A mulher foi perdoada porque muito amou? Não, a mulher não foi perdoada porque ela muito amou. O perdão dado à mulher não lhe foi concedido pelo motivo de ela ter amado primeiro. Não foi a mulher que amou e por isso ela recebeu perdão. O perdão não veio em consequência do amor que ela tinha, que ela estava demonstrando naquela situação. Deus não tinha que perdoá-la por causa do amor que ela demonstrou. Não foi ela que amou primeiro. Deus a amou primeiro.
Não foi o ato dela amar que trouxe o perdão para a vida dela. Foi o ato... Vamos à segunda frase aqui antes de eu adiantar o conteúdo dela. Então ficou claro. Não é que ela foi perdoada porque amava. Ela amou e Deus olhou aquilo, ficou comovido, achou muito bonito, por isso a perdoou. Não é isso que está escrito aqui. Talvez você leia isso, mas a interpretação não é essa. Qual é a interpretação? É esta. A mulher foi perdoada porque muito amou? Sim. Em que sentido? Neste. A mulher foi perdoada. Primeiro foi o perdão. E por conta da consciência da grande misericórdia de Deus, ela ficou tremendamente agradecida, demonstrando seu amor de maneira ímpar, de maneira singular, de maneira incomparável. A mulher foi perdoada, motivo pelo qual muito amou. Então a mulher amou porque ela tinha sido perdoada. A razão do amor dela não foi o motivo pelo qual Deus a perdoou, mas Deus a perdoou. E este foi o motivo pelo qual ela muito demonstrou aquele amor. A Bíblia diz o seguinte: Deus nos amou primeiro. Olha só que explicação fantástica do apóstolo João. 1 João capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Então não confunda o que está escrito ali. Aquela mulher muito amou, por isso seus pecados foram perdoados. A mulher amou porque os seus pecados haviam sido perdoados. Não que a mulher tenha amado e por isso seus pecados foram perdoados. Deus nos perdoa sem nós o amarmos. Deus nos perdoou antes, quando nós vivíamos em pecado. Quando éramos inimigos de Deus. Deus nos amou. Deus foi até onde nós estávamos, na situação de pecado, e nos perdoou. Nós aceitamos o seu perdão e, conscientes da grandeza da misericórdia de Deus, nós somos agradecidos. Mas alguns não são muito agradecidos a Deus, porque não têm consciência do perdão que receberam. Alguns acham que não pecaram muito nessa vida e por isso não são muito agradecidos. É o caso de Simão. Se for o teu caso, mude esse teu pensamento, seja agradecido a Deus. Talvez você pense, mas eu não pequei tanto quanto outros. Isso não importa. Você seria lançado no lago de fogo e enxofre, iria parar no quinto dos infernos. Não sei se o inferno tem quinto lá, mas iria parar no inferno por um simples pecado. E Deus te tirou de lá. Ele te perdoou. Ele te perdoa. Por isso, nós temos que ser gratos a Ele. E Jesus termina seu ensinamento. Finalizou o seu discurso ali dizendo para aquela mulher: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Aquela mulher teve um prêmio não merecido. Ela foi salva, teve os seus pecados perdoados e ainda obteve a paz de Deus. Aquela paz que eu falei no começo da aula. Conclusão: Jesus não vê como veem os homens e as mulheres também. Jesus perdoa independentemente daquilo que já fizemos ou ainda faremos, bem como daquilo que os outros pensam acerca de nós. O perdão de Deus é incondicional. Basta o arrependimento. Aquela mulher teve os pecados perdoados
foi salva e saiu em paz. É meu desejo que essa paz te acompanhe. Afinal, Jesus Cristo mesmo disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não dou a minha paz como o mundo a dá. A minha paz é diferente. Por isso, não se turbe, não se perturbe, não se preocupe, que o seu coração não seja abatido. E eu não quero que vocês tenham medo. Estas foram as palavras de Jesus aos seus discípulos. Estas são as palavras de Jesus a mim e a você no dia de hoje. Receba a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba a paz de Deus, que a Bíblia diz que excede todo o entendimento. Recebam esta gloriosa paz. Não julguem. Não se atemorizem. Jesus perdoa os pecados. Jesus salva e te dá a paz. É o que tínhamos para hoje. Deus te abençoe, fiquem com Deus e tenham uma excelente semana.